Daí, pessoal que segue a gente aqui no Van Filosofia. Alguns instantes a gente teve a nossa conexão, infelizmente, interrompida. Possivelmente pela chuva, né? Tá chovendo bastante aqui no sul, chegando uma frente fria, e a internet não aguentou. Então, ficou e está, até o momento, sem internet. Mas a única coisa que eu posso fazer é gravar essa aula para vocês terem a continuidade do curso. A gente está chegando no número 5, né, na aula número 5 do nosso curso de Teoria da Norma Jurídica. Então já chegamos na metade para o final do curso. Possivelmente vão ser aí algo em torno de 7 ou 8 aulas. E é uma aula importante porque ela fala de 3 conceitos relevantes para a gente conseguir entender o teoria geral do direito do Estado do Kelsen, especialmente na parte em que ele fala sobre norma jurídica, que são os conceitos de norma, né, de sanção e de delito. Então, ainda que eu fixei a melhor parte, né, que é a possibilidade de fazer alguma troca aí com vocês, responder perguntas e tudo mais, vamos à aula. Não tem muita alternativa. Né? Vamos passar aqui para o nosso set de aula e vamos começar. Bom, primeira coisa que eu já vou me justificando é o seguinte: eu não vou perder muito tempo com o conceito de sanção por duas razões. A primeira, tem uma aula já antiga aqui, a número 3, né, que fala muito do conceito de sanção, porque é na sanção, nessa estrutura formal da norma jurídica, que o Kelsen vai encontrar a forma por meio da qual ele vai poder distinguir as normas propriamente jurídicas das demais que não são jurídicas, certo? Então, como essa aula é uma aula longa, enfim, eu não vou remontar todo o argumento aqui, mas simplesmente vou te dizer que as normas jurídicas elas têm a presença de uma sanção na sua estrutura e essa sanção é organizada de forma social imanente. E são essas duas características, então, a presença da sanção e a forma da sua organização social imanente, que fazem com que a norma seja jurídica para o Kelsen. Tá? Isso vai permitir um critério objetivo para que ele distinga as normas jurídicas de normas sociais ou de caráter moral, que não tem a presença da sanção de maneira organizada ou regulada minimamente, e também das normas que ele chama de religiosas, né? Que são as normas cujas sanções são organizadas de forma transcendental religiosa. Se você não entendeu isso, porque afinal eu não expliquei, né, eu simplesmente mencionei, tem uma explicação longa aqui no card em cima que eu vou deixar para você dar uma olhada depois. Tudo bem? Tem uma aula inteira, todinha sobre isso. A segunda razão pela qual eu não vou falar sobre sanção por um longo tempo é porque a sanção é uma estrutura própria da norma jurídica. Então, se ela é uma estrutura própria da norma jurídica, ao falar de norma, estarei falando de sanção, você vai perceber isso, tá certo? Então, vamos falar de norma, mas bom, se eu precisasse dar uma terceira justificativa, eu chamaria a sua atenção para as páginas 71 e 72 do Teoria Geral do Direito do Estado, que o Kelsen efetivamente gasta, vamos ser bonzinho, 2 páginas, para não dizer menos, 1,5 página praticamente, com o conceito de sanção. Então, realmente, não tem lá muito mais conteúdo a colocar aqui nessa categoria de sanção, além daquilo que a gente já disse na aula 3, além daquilo que a gente vai dizer sobre norma, e essas pequenas pinceladas que ele vai oferecer aqui nesse momento do texto. Maravilha? Então vamos à norma. Norma para o Kelsen é uma expressão ambígua. Né? Por quê? E além de ser uma expressão ambígua, né, a gente poderia dizer que ela também é uma expressão polívoca. O que isso quer dizer? Significa que norma é um termo plurissignificativo. Ou seja, norma pode querer dizer muitas coisas. Né? Ela é uma expressão que comporta vários significados. E ainda que nós estejamos falando, já fizemos esse primeiro trabalho de campo, né, de isolar a norma jurídica de todo o resto do fenômeno normativo, ainda que nós estejamos falando de normas com característica jurídica, ainda assim ela permanece uma expressão polívoca. Né? E o Kelsen vai nos oferecer, então, uma dupla definição de norma. Tá? Então, norma para Kelsen vai ter duas acepções. A primeira acepção é norma como prescrição, certo?
que é uma prescrição? Uma prescrição é um comando, né? É uma ordem que provém de uma autoridade autorizada a emanar esse comando ou essa ordem, tá certo? E no sentido de norma como prescrição, o Kelsen vai, em primeiro lugar, afirmar a natureza estrutural da norma jurídica. E dizer que a norma jurídica, então, pode ser expressa de maneira abstrata, né, em formato lógico, de acordo com a seguinte expressão: se é A, então deve ser B. E essa expressão, que parece simples, contém, na verdade, muitos segredos interessantes, né? Aqui a gente pode separar ela em duas partes, pelo menos, né? Essa primeira parte que eu vou pintar de amarelo e essa segunda parte que eu vou pintar de azul. Essa primeira parte em amarelo nada mais é do que aquilo que o Kelsen chama de hipótese normativa. Eu vou abreviar aqui dessa maneira, mas você já sabe que é a hipótese normativa. O que é uma hipótese normativa? É a descrição de um fato, de um evento, de um comportamento humano, certo? De maneira abstrata, hipotética, e que, se ocorrer, né, veja que é de maneira condicional também, que caso ela ocorra, ela vai deflagrar a sanção. Ela vai deflagrar a sanção como um fenômeno de dever ser, né? Ou seja, todo aquele que fizer aquilo que a hipótese está prevendo, abstratamente, linguisticamente, pode ser sancionado. Seja essa sanção uma sanção premial, positiva, né, uma coisa que a gente gostaria de receber, ou uma sanção negativa, punitiva, por exemplo. Tá? Por outro lado, além da hipótese, eu vou ter aqui a sanção ou a consequência jurídica. Então, o deve ser B é o elemento formal da norma jurídica que contém a sanção ou a consequência jurídica. Isso é realmente importante, né? Porque é aqui que a gente vai encontrar o que para o Kelsen é um elemento fundamental e, na verdade, distintivo do direito, que é o elemento coercitivo. Né? Para ele, um elemento essencial ao direito. Não há direito, para Kelsen, sem coerção. Não há direito sem violência. Né? Mais uma vez, isso não quer dizer que o direito seja fundamentado pela violência, mas que a violência é um instrumento do direito. Tranquilo? Então, eis o que nós temos aqui como um primeiro elemento da definição de norma como prescrição. Só que o Kelsen percebe uma coisa interessante. Ele diz, bom, tá, geralmente é isso que eu encontro mesmo, né? É esse tipo de norma jurídica, essas normas no formato se é A, então deve ser B, mas eu também percebo que nem sempre as prescrições jurídicas obedecem a essa configuração. Elas vão comportar, segundo Kelsen, eventualmente outras formas expressivas. E essas outras formas expressivas, eu diria para você que ela pode ter dois caracteres, né, duas características diferentes. A primeira é a seguinte. Ela pode se dar como a presença de um verbo, geralmente no infinitivo, mais um complemento verbal e então a previsão da sanção. Tá? Esse tipo de estrutura é bem comum no Brasil em normas penais. Se a gente for lembrar, por exemplo, do artigo 121, né, que é um exemplo fácil, todo mundo conhece o homicídio simples do Código Penal, a gente vai ver que o homicídio simples ele é construído de forma estruturada da seguinte maneira: matar alguém, ou seja, um verbo no infinitivo, mais um complemento para esse verbo, né, alguém complementa a ação de matar. Você veja que o sujeito é indefinido, o que está descrito ali é uma ação, certo? Então,
ser o equivalente a todo aquele que, né, matar alguém. E aí você tem uma sanção, pena de 6 a 20 anos, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Tá? Você vai ter então a natureza da pena, uma pena de privação de liberdade, você vai ter uma duração mínima e máxima prevista para a pena. Tá joia? Então, você tem esse tipo de forma expressiva, verbo no infinitivo, complemento e a previsão da sanção. Bem característica das normas penais. Tá? Nota que não é uma forma expressiva se é A, então deve ser B. Porém, pode tranquilamente ser transformado numa forma dessa. Né? Poderia dizer, se você matar alguém, então você ficará sujeito a uma pena com caráter de reclusão por no mínimo 6 até no máximo 20 anos. Beleza? Tranquilamente, né? É muito parecido com CA, então deve ser B. Existe uma outra forma expressiva que o Kelsen, inclusive, menciona com mais vigor, que é a predição de um evento futuro, né? Ou seja, o que é a predição, né? É como se o direito adivinhasse alguma coisa, né? Adivinhasse alguma coisa que fosse acontecer. Mas geralmente essa predição de um evento futuro ela está ligada ao próprio vínculo de dever ser entre a hipótese e a consequência. Né? Algo muito simples, que a gente pode inclusive olhar aqui, enfim, eu ia mostrar isso para vocês na gravação, mas a internet não funciona mais, no entanto a página ainda está aberta. Queria mostrar para vocês os artigos 71 e 73, ambos do Código Civil Brasileiro de 2002. 71, bom, 70 lá está definido o domicílio da pessoa natural, né, como o lugar onde ela estabelece sua residência com ânimo definitivo. Beleza, isso aqui é uma definição geral de domicílio de pessoa natural. Nem importa muito. Mas aí o 71 vai completar essa proposição dizendo o seguinte: porém, se, veja o se, né? Se a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, ó, percebeu que isso aqui é uma hipótese? Né? É o se a. O então deve ser B vai aparecer aqui, ó. Considerar-se-á, nota que isso aqui é o verbo considerar-se, né? Considerar no futuro, considerará, né? Com a partícula C, numa forma bizarra, né? Mesoclítica, né? Isso aqui é uma mesóclise, ninguém mais usa isso. Mas o Miguel Reale acho que curtia. Você vai ver que ela vai aparecer aqui no 73 também. Então, considerar-se a domicílio seu qualquer delas. Então você tem várias residências, mora em vários lugares, trabalha nuns, vive em outros, tranquilo. Todos eles são domicílios seus. Tudo bem? Então você nota que isso aqui, claro, não está exatamente usando a predição de um evento futuro, mas está usando uma característica dessas predições que é um verbo no futuro, né? Flexionado no futuro. Considerar-se-á. E aqui, inclusive, com uma mesóclise de gosto duvidoso no meio. O artigo 73 já começa com a mesóclise. Você veja que os caras gostavam mesmo, né? Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde for encontrada. Certo? Ou seja, o que é a hipótese aqui? Né? Se você não tiver residência habitual, então o lugar em que você for encontrado vai ser tomado como seu domicílio. Vai ser admitido como seu domicílio. Deu para entender isso? É bem tranquilo. Né? Então aqui eu estou te dando dois exemplos que são os artigos 71 e 73 do Código Civil Brasileiro de 2002. Maravilha? Maravilha. Então, o que a gente pode dizer além disso? Né? Que norma como prescrição é a norma pensada como comando. Vamos grifar aqui isso de amarelo, porque o Kelsen vai dar para nós uma segunda acepção. Vamos lá. Essa segunda acepção diz respeito à ideia de norma como descrição. Ou seja, a norma como prescrição, ali de cima, será o objeto de uma descrição científica por parte dos juristas. Tudo bem? Por parte dos juristas.
Então nota que isso aqui é a norma que advém do fato de um jurista se debruçar sobre o Código Penal, o Código Civil e interpretar aqueles enunciados, dando sentido àqueles enunciados, certo? Então, enquanto a norma como prescrição ou comando é algo que diz respeito ao legislador, né, ou seja, é uma norma que vai ser gerada pelo parlamento, a norma como descrição é uma norma que diz respeito ao cientista, ao jurista, e ela vai ser gerada pela ciência, né, por esses atores da ciência jurídica. Tudo bem? Então, duas acepções. Quando dizemos norma, podemos estar dizendo uma prescrição ou um comando cuja fonte é o legislador ou o parlamento. Mas também podemos estar dizendo a norma como descrição, ou seja, a descrição de uma prescrição, a descrição de um comando cuja origem é o parlamento. E aí, nesse caso, nós, juristas, cientistas do direito, é que seremos as fontes dessa norma como descrição de prescrições. Tranquilo? Então, aqui nós temos as duas acepções propriamente ditas, né? Direito, a norma no sentido do direito, que vai ser essa primeira prescrição aqui. Então, isso aqui é a norma no sentido do direito. Vai pensar a norma como prescrição, como enunciado normativo, cujo agente, fonte, é o parlamento. Por outro lado, a norma como, vou botar aqui embaixo, a norma como ciência, né? Isso é uma descrição, um enunciado de caráter descritivo, que é uma proposição científica que vem dos cientistas, né? Que é produzida por cientistas. Certo? Então temos esses dois sentidos, essas são as duas acepções em jogo para Kelsen. Então tem que ter um certo cuidado quando você lê Kelsen, porque nem sempre ele explica. Às vezes ele usa a norma no sentido de norma como prescrição, às vezes ele usa a norma no sentido de descrição. Então você tem que estar atento para o nível de linguagem que o Kelsen está mobilizando, porque às vezes ele está falando no nível das leis positivas e às vezes ele está falando no nível do cientista que está descrevendo essas leis, né? O cientista está descrevendo essas normas. Maravilha? É justamente dessa limpeza de terreno inicial, né, dessa expressão ambígua. Você sabe que para a ciência expressões ambíguas, polívocas, plurissignificativas, elas são problemáticas, elas têm que ser reduzidas na sua complexidade, né, têm que ser reduzidas na sua ambiguidade, para nos dar apenas um conceito rígido. Kelsen vai então definir o que é regra de direito. Vamos fazer isso. Ele diz assim: regra de direito, então, é o seguinte. Regra de direito em sentido descritivo, né? Ou seja, para a ciência do direito. Em sentido descritivo. Ele vai dizer isso na página 64, se você quiser depois remontar ao texto. Deixa eu botar isso aqui em preto. Aí. Ele diz o seguinte, então. Regra de direito é um julgamento hipotético que vincula, né? Ele diz vinculando, mas eu não gosto muito desse gerúndio aí. Então, que vincula certas consequências à verificação de certas condições. Esse conceito parece simples, né? Mas vamos analisar ele. Então, o que é uma regra de direito? O que é uma regra para o direito em sentido descritivo? É um julgamento hipotético, ou seja, é um juízo que não tem um caráter de realidade, né, mas que diz respeito a uma hipótese, a norma jurídica,
que vincula como? Por meio do dever ser, né? Por meio do dever ser, certas consequências. O que são certas consequências? Não seriam a própria sanção? Não seria a própria consequência, que nós chamamos ali acima, né, de consequência jurídica? Tá? A verificação, o que é a verificação? É a ocorrência empírica, né? É a consumação do fato, perfeito? É a ocorrência do evento. Então essa verificação é a verificação propriamente empírica de certas condições. Essas condições nada mais são do que a hipótese normativa. Tá vendo como Kelsen faz sentido, né? Mesmo nesses conceitos que parecem meio isolados, parece que ele jogou o conceito ali, ele na verdade está fazendo referência a um desenvolvimento que procede de uma ideia muito simples, né? De que existe uma norma jurídica, essa norma, para ser jurídica, ela tem duas partes, ela tem uma hipótese e ela tem um consequente, ou uma parte sancionadora, né? E que uma regra de direito vai ser o acoplamento deontico entre uma coisa e outra, o acoplamento normativo entre uma coisa e outra. Mas ele vai criar, então, mais uma camada, porque isso é a norma como prescrição. Como descrição, ou seja, a regra de direito em sentido descritivo, aquela que sai da boca dos cientistas e não dos legisladores, é um julgamento hipotético, ou seja, é um juízo do cientista sobre uma hipótese que vincula, sob a forma do dever ser, a sanção ou a consequência jurídica, a verificação empírica de condições que vão estar na hipótese normativa, no CA, né, que está ali em cima. Beleza? Então esse é um ponto importante, conceitual aqui para a gente prosseguir. Né? Existe uma distinção que o Kelsen vai fazer em seguida, que é a seguinte: a distinção entre lei da natureza e norma jurídica. Distinção. Como é que ele vai fazer essa distinção? Mais ou menos assim. Vou fazer aqui um quadrinho da Maria Helena Diniz. Vamos lá, vamos inserir uma tabela. Essa tabela vai ter 4 linhas e 2 colunas, né? Então vamos lá. Vamos deixar essa tabela grande assim mesmo, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Como é que ele vai distinguir isso? Ele vai botar de um lado lei da natureza e norma jurídica. E vai opor esses dois termos. Certo? Como assim? Primeiro, de um ponto de vista que a gente pode chamar de ponto de vista estrutural, certo? A lei da natureza, ela se exprime de tal modo que ela parece muito com a forma expressiva da norma jurídica, mas só parece. Tem uma grande diferença entre ambas. Toda lei da natureza poderia ser logicamente enunciada da seguinte maneira: se é A, é B. Tá? Com muito destaque para esse é. Tá joia? Porque esse é guarda o seguinte: guarda uma relação de causa e efeito que tem um caráter necessário. O que esse enunciado aqui quer dizer? Ele quer dizer, dado certo conjunto de condições, né, se é A, é necessariamente um efeito. Ou, dado um conjunto de causas, é necessariamente um efeito. Você vê que a chuva está pegando legal aqui, porque acabou de cair a luz, né? Você percebeu isso? Então, temos essa relação de causa e efeito entre uma coisa e outra. Por isso, já que temos uma relação de causa e efeito, o que vai determinar essa cópula lógica, essa relação lógica entre A e B, é justamente esse é. Né? Um princípio que a gente poderia chamar de princípio da causalidade. Ou seja, dadas certas causas, tem-se necessariamente um certo efeito ou certos efeitos. Tudo bem? E por fim, né, algo que o pessoal geralmente não nota muito ou não dá muita importância, mas é muito importante que a gente entenda, primeiro, por que o Kelsen afirma isso, e segundo, como é que isso se rebate depois na norma jurídica. As leis da natureza, elas são, por Kelsen, essencialmente violáveis.
Geralmente o pessoal comete um erro muito chão aqui, muito pedestre, que é o seguinte, de imaginar que porque existe uma necessidade muito forte entre A e B, então isso aqui é inviolável, né? Porque se é A, é B. E não. Pelo contrário. O Kelsen está pensando na expressão. E essa expressão ela é absolutamente violável. Por quê? Porque como cientista da natureza, pode ser que você não consiga exprimir uma lei adequada que dê conta de todos os ângulos de um fenômeno natural, por exemplo. E aí vem alguém com outro modelo de explicação e faça uma leitura mais adequada daquele fenômeno e consiga exprimi-lo de maneira mais correta. Né? Então, é mais ou menos aquilo que acontece quando a gente pensa na passagem da teoria geocêntrica para a heliocêntrica. Né? A ideia de que a Terra é o centro do sistema solar, que ela está parada, né? Que o Sol é que se move em torno dela, porque afinal a gente vê a sucessão dos dias e noites. Isso era uma explicação ok, razoável, né? Porque a gente acorda de manhã, vê o sol nascendo, depois a gente vê o sol se pondo. Então, no âmbito das aparências, né? Parece possível, parece uma boa explicação. Mas surge um outro modelo de explicação, que é o heliocêntrico, que vai nos dizer que não, né? Que o centro do sistema solar inclusive vai se chamar sistema solar por isso, é o Sol na Terra, certo? E aí se prova por uma série de cálculos que faz muito mais sentido essa hipótese do que outra. Então, você está percebendo que o se A é B é totalmente violável. Né? Essas proposições científicas que descrevem fenômenos naturais, elas são proposições que são julgadas em função da sua verdade. E para serem julgadas em função da verdade, elas têm que ser refutáveis. Né? Quer dizer, elas podem até ser definitivas, elas podem se provar definitivas no tempo, mas na sua essência, como proposições científicas, elas são refutáveis. Sempre pode vir a surgir um modelo melhor, mais adequado de explicação de uma dada realidade que a gente quer determinar. Tranquilo? Então, vou te dar um exemplo de lei da natureza muito simples aqui, que é a lei da inércia, que é a primeira lei de Newton. Né? Ela diz mais ou menos o seguinte: todo corpo continua no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas a ele. A gente geralmente simplifica essa expressão da seguinte maneira: todo corpo em repouso permanece em repouso, tende a permanecer em repouso, todo corpo em movimento, o Newton fala retilíneo uniforme, né? Mas enfim, dane-se, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. E é isso que caracteriza a inércia. Né? Ou seja, a inércia é essa tendência de continuidade do corpo no estado estacionário ou de movimento em que ele se encontra inicialmente, né, numa fase zero da análise. Só que esse estado ele vai ser perturbado apenas se, nota que eu estou usando o se, né, se surgir uma força ou um conjunto de forças que afetem esse corpo, tirando ele da sua trajetória original ou do seu estado de repouso original. Então, isso é uma outra maneira de dizer o seguinte, né? Se forças afetarem um determinado corpo num estado original, modificar-se-á o estado original daquele corpo afetado. Certo? Então, basicamente, se A é B. Tranquilo? Isso é só uma outra maneira de dizer. Mais ou menos como a gente vê aqui, né? As normas penais, verbo no infinitivo, mais complemento, mais sanção, são outra maneira de dizer se A, então deve ser B. A predição de um evento futuro, com o uso de um verbo no futuro, é só uma outra maneira de dizer se A, então deve ser B. Então, aqui, guardadas obviamente as devidas proporções, é praticamente a mesma coisa. Do ponto de vista da estrutura da norma jurídica, o que nós temos? O famoso se A deve ser B, né? Aquela estrutura que já estava aqui, né, no começo da nossa aula, em que eu tenho uma hipótese e a consequência está prevista para o caso de a hipótese se verificar empiricamente. Mas isso aqui faz toda a diferença, né? Deixa eu grifar direito. Isso aqui faz toda a diferença. Esse deve ser aqui faz toda a diferença. Por quê? Porque aquilo que ele estabelece não é uma relação de causa e efeito. É uma relação normativa. É uma relação, vamos até usar uma outra expressão, deôntica, de dever ser. Né? A e B aqui estão vinculados? Estão.
mas não sob a forma de uma relação de causa e efeito, mas sob a forma de uma relação deôntica, de dever ser. Ou seja, não existe necessidade aqui, existe um acidente, né, que liga A a B, e esse acidente é normativo, tá certo? Por isso, ao invés de nós falarmos num princípio de causalidade, ligando A e B, no caso das normas jurídicas, nós vamos falar de um princípio de normatividade ou de imputação normativa, ou deôntica, se vocês preferirem. Tá? Por que a gente vai falar de um princípio de normatividade ou de imputação deôntica nesse caso? Justamente porque aquilo que está ligando A a B é o fato de B ser normativamente atribuído ou imputado a A. Tudo bem? Então aquilo que liga A e B é uma norma. Né? Nada naturalmente liga A e B. O que liga A e B é um artifício de uma técnica social específica, normativa e de caráter jurídico, e que vai usar a violência se preciso for. Por fim, nós temos aqui uma característica importantíssima que às vezes o pessoal também não entende, que é o fato de que as normas jurídicas são invioláveis por definição. Justamente porque elas não dizem nenhuma verdade sobre o mundo, né? Elas estão completamente emancipadas do mundo. Inclusive, estou devendo para vocês o vídeo sobre as ficções. Nas próximas semanas eu posto ele, tá? Exatamente porque o direito funciona muitas vezes como uma ficção, né? Ele pode dizer respeito à realidade, ele pode arrancar efeitos de realidade da realidade, efeitos de realidade do real, né? Mas ele não é pensado nos termos da realidade, ele é pensado nos termos da validade, certo? Então é aquele exemplo que eu dava a vocês, possivelmente em outras aulas, né? O puro e simples fato de eu desobedecer uma norma do Código de Trânsito transforma aquela norma numa norma inválida? Não. Invalida o Código de Trânsito? Também não. Invalida a Constituição brasileira? Não. Invalida o ordenamento jurídico como um todo? Menos. Né? Então, essa é uma norma inviolável. Né? Digamos que seja a norma do cinto de segurança. Use eu ou não o cinto de segurança, aquela norma vai continuar valendo. O corpo de normas é que ela diz respeito também. A ordem jurídica de que ela faz parte, identicamente. Então é uma norma inviolável. Ainda que eu me comporte de maneira desconforme ao comportamento exigido na norma, ela é tão inviolável que isso vai me expor à sanção. Certo? Ela é tão válida que isso vai continuar me expondo à sanção. Eu posso desobedecê-la, até posso, mas eu vou continuar exposto às consequências que estão prescritas. Tranquilo? Então essas são fundamentalmente as 3, talvez 4, né, se você considerar isso aqui uma quarta ideia, mas 3 ou 4 boas distinções entre leis da natureza e normas jurídicas. Maravilha? Maravilha. Então, sempre lembrar que aqui a gente está no plano do ser e aqui a gente está no plano do dever ser. São dois planos lógicos distintos que não se misturam, embora este queira arrancar efeitos de realidade deste. Né? Afinal, essa é a ideia do próprio direito. Bom, uma outra distinção que vai aparecer, não é exatamente uma distinção, mas uma definição, é a definição de norma jurídica como padrão de avaliação. Então, mais um sentido em que a norma jurídica pode ser pensada pelo Kelsen. A norma jurídica também pode ser um padrão de avaliação. Como assim? O que o Kelsen entende como padrão de avaliação? Vou te lembrar de um conceito já antigo, né? Que é o de norma como esquema de interpretação. Certo? Ora, é complicado, né, avaliar condutas quando nos faltam critérios objetivos para isso. As normas jurídicas, por outro lado, nos oferecem, sob a forma de linguagem, portanto existe uma margem de interpretação, mas ela não é de uma elasticidade infinita, elas nos oferecem sob a forma de linguagem alguns critérios elementares que nos permitem distinguir comportamentos. E, portanto, a norma como padrão de avaliação
ela nos dá um critério objetivo, na visão do Kelsen, para avaliar condutas e interpretá-las, né, como lícitas, ou seja, em conformidade com a norma jurídica, ou ilícitas, em desconformidade com a norma jurídica. Então, aqui a gente está diante de um critério que tende a ser objetivo, que é a compatibilidade ou não de um comportamento com a ordem jurídica, né? Mais uma vez, evitando a relatividade e a subjetividade do conceito de justiça, aquele com caráter mais metafísico, né? Que vem do direito natural e que nós já discutimos, se eu não me engano, na aula número 2, uma aula antiga também, que você encontra aqui no canal. Tá? Então é exatamente nesse sentido que o Kelsen vai fazer uma crítica ao justnaturalismo como uma objetivação de interesses subjetivos, né? Uma maneira de fazer passar como critério de justiça, metafísico, superior, uma série de interesses, na verdade, que são interesses daqueles que propalam, né, que propagandeiam esses valores. A opção do Kelsen é sempre pelo critério objetivo. Portanto, diferente dos padrões de justiça comuns, porque eles não são tão relativos assim, né? Só existe um direito por território, que é aquele determinado pelo Estado que corresponde àquele território, e, portanto, temos nas leis um conteúdo passível de determinação objetiva ou de determinação positiva, como o Kelsen prefere. Beleza? Então, isso é basicamente o que nós temos como norma jurídica, pelo menos nessa faixa do texto em Kelsen. Sanção, como eu disse para vocês, é muito rápido, né? Porque nós já falamos um pouco dela aqui, né? E de tudo que nós falamos, nós talvez possamos concluir, né, algo que Kelsen já falava no começo de Teoria Geral do Direito de Estado, que é o dado de que a sanção ela vai ser definida como um elemento estrutural, e ele diz, né, que ele não é só estrutural, ele é interno, né? Ele diz respeito à internalidade, né, à intimidade da norma jurídica, que tem por função incentivar a adoção de condutas prescritas pela autoridade. Você vai encontrar essa definição por volta da página 71 do texto, né? Ou seja, o que é a sanção? Ela é um elemento de coação, ela é um elemento de coerção, né? Ela é aquilo que reforça a eficácia da prescrição, certo? Esse é o sentido, né? Então, por isso, faz sentido dizer que ela é um elemento estrutural da própria norma jurídica, cuja função é incentivar que as pessoas se comportem de acordo com aquilo que a autoridade prescreveu. Tudo bem? Isso vai, mais uma vez, deixar muito claro que é no elemento sanção que o Kelsen encontra o caráter coercitivo das normas jurídicas, que atesta a juridicidade delas, né? A juridicidade das normas jurídicas. Né? Lembremos aí mais uma vez que as normas só são jurídicas na medida em que as sanções que elas carregam, né, são sanções organizadas da forma social imanente. Embora o Kelsen ache uma certa diferença, uma diferença de caráter relativo, poderíamos dizer, diferença relativa entre os mecanismos de sancionamento que nós temos no âmbito penal e no âmbito civil. Né?
diferença exatamente é essa? Vamos lá para baixo. No âmbito penal, o Kelsen percebe que as sanções elas têm um caráter de retribuição ou de prevenção. Quer dizer, porque é claro que essa é uma teoria clássica e já há muito ultrapassada pela criminologia mais crítica e contemporânea, né? Mas pensa que o Kelsen está escrevendo isso em 45 do século passado. O que ele quer dizer com isso, né? Que no imaginário ocidental a pena tem duas funções fundamentalmente, a de retribuir o mal com o mal, ou o bem com o bem, né? E a de prevenir que atos indesejáveis, né, que atos não autorizados se repitam. Então a pena teria uma espécie de função de exemplaridade, né, aquilo que a criminologia mais atual chama de prevenção em sentido geral. Né, mas ela também pode ter funções de prevenção específica. Né, punindo o agente faz com que aquele agente, de alguma maneira, se veja desincentivado de continuar na prática do crime. Tá? Mais uma vez, essas são algumas ideias que o Kelsen de fato menciona, mas elas já estão bastante superadas pela criminologia mais contemporânea. Mas enfim, vamos ficar com elas porque é com elas que o Kelsen trabalha. Então, essa é a primeira característica da pena em sentido penal, né, em sentido criminal. E mais, né, ele percebe uma outra coisa, que o processo penal é ex officio. Ou seja, né, ele segue uma certa oficialidade, né? Ele segue o impulso oficial, ele vai ser deflagrado pela autoridade do Estado, independentemente da provocação das partes, na maioria dos casos. Tá? Mais uma vez, isso é uma questão que depois vocês veem em processo penal, vocês vão perceber que nem todos os processos que envolvem crimes são processos que seguem essa natureza ex officio. Tá? Mas esse comentário é até desnecessário. Para a gente ficar aqui, a lógica, né, a regra geral é essa. Há circunstâncias em que isso não acontece. E no âmbito civil, a gente vai ter a pena, né, ou a sanção, não como retribuição ou prevenção, mas no sentido de reparação. Ou seja, a sanção no âmbito do direito civil e no processo civil tem muito mais uma função de restaurar o status quo que foi, de alguma maneira, perturbado, né, do que de retribuir o bem com o bem, o mal com o mal, ou prevenir que alguma coisa aconteça. Tá? Até porque a sua incidência, no mais das vezes, ocorre no âmbito patrimonial. Né? Então, geralmente, como diz respeito a direitos que têm característica disponível, né, vai acontecer por provocação do interessado. O processo vai acontecer por provocação do interessado. Tá? Então, isso é uma característica que depois vocês veem no processo civil, é um processo de partes, né? Processo de partes. Kelsen diz o seguinte, bom, sanção no direito penal e no direito civil são efetivamente diferentes, né? Mas o que eu vejo aqui é apenas uma diferença relativa. Isso é, essa distinção aqui ela não é suficiente para que eu abra, né, um capítulo sobre a sanção penal, outro sobre a sanção civil, sei lá, outro sobre a sanção administrativa. Né? É totalmente irrelevante essa distinção, porque o que ele vê no fundo, e é por isso que ele vai chamar essa diferença de uma diferença relativa, é o fato de que a técnica de sancionamento é a mesma lá e cá. Né? O que muda são algumas características que nós poderíamos chamar de características menores. Beleza. Terceiro e último ponto. Viram como sanção foi rápido, né? É jogo rapidíssimo mesmo. Terceiro ponto, o delito. Existe uma distinção muito clássica, né? Bom, não sei se clássico comporta grau, mas ela é clássica, que é a distinção do mal em si contra o mal proibido. Né? A mala in sé e a mala prohibita. O que é a mala in sé? Seriam
aquelas ações, atitudes, condutas, né, que por alguma razão seriam considerados como crimes em si mesmos, certo? Então, aqui o que a gente encontra na mala em sé, ou no mal em si, é um crime definido por um critério exclusivamente moral e político, certo? Você já consegue perceber que isso aqui, especialmente diante do princípio da legalidade em matéria penal, é uma balela, né? Não existe, não pode existir, porque o crime, na verdade, é uma convenção social, né? É socialmente, é politicamente, que nós definimos, inclusive, o parâmetro da nossa própria moralidade, certo? Existe, por outro lado, aquilo que reconhecemos como a mala prohibita, né? E aqui sim, nós vamos ter a exigência de um critério que é mais objetivo, porque afinal, o mal que é proibido vai depender de uma definição no direito positivo. É a lei, em sentido estrito, que vai nos dizer o que é ou não crime, o que é ou não proibido, em sentido penal, né? Isso faz eco àquele brocardo muito antigo, né, de que não existe pena sem lei e também não existe crime sem lei, né? Exatamente o brocardo que vai originar historicamente ou inspirar historicamente o princípio da legalidade em matéria penal. Mas vamos ao Kelsen efetivamente, né? Ele diz que de um ponto exclusivamente jurídico, né? Vamos tirar aqui esse itálico, mas de um ponto exclusivamente jurídico, e lembremos que nós estamos falando do ponto de vista do princípio da pureza metodológica, ou seja, todos os nossos pontos de vista são pontos exclusivamente jurídicos, o delito poderia ser definido de maneira muito simples, como a condição da sanção. Ou seja, vamos voltar lá naquela nossa ideia, né? Se é A, deve ser B. Ou então, se alguém matar outrem, pena X. Tudo bem? Veja que são as mesmas estruturas, né? Os conteúdos são diferentes, mas eu tenho aqui estruturas pareadas. Qual que é a condição da sanção? Alguém matar outrem. Qual que é a condição de B? A se verificar, né? Deixa eu trocar aqui as coisas. A se verificar. Se A não se verifica, nenhum problema, não deve ser B, né? Então, sob esse ponto de vista exclusivamente jurídico, o que é o delito? Nesse caso é A, nesse caso é a expressão alguém matar outrem. E esse delito aparece como condição de B ou da pena X, como condição da sanção. Então, o que é o delito? A hipótese, né? O delito é, no fim das contas, a hipótese normativa. Que, mais uma vez, ela é abstrata, ela tem uma forma condicional, ela não diz respeito necessariamente a nenhuma pessoa em específico ou a nenhum evento em concreto. Tudo bem? Mas o Kelsen vai fornecer nas páginas seguintes uma definição ainda mais elaborada, né? Ele vai dizer que, então, o que o A descreve, né? O que o alguém matar outrem descreve, no fim das contas? É uma conduta de algum indivíduo, né? Positiva ou negativa. E contra essa conduta vai ser dirigida uma sanção como consequência da conduta. Então, ele vai definir delito de uma maneira um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais sofisticada, dizendo: delito é a conduta comissiva, ou seja, positiva, né? Ativa, ou omissiva, por omissão, do indivíduo contra o qual é dirigida a sanção como consequência de sua conduta. Então, para que vocês não percam a referência, isso vai estar entre as páginas 76 e 77. Beleza? Qual que é o problema dessa definição? Estou dizendo, então, que delito é a conduta do indivíduo contra o qual é dirigida a sanção como uma consequência
da sua conduta. De sua conduta. É que essa definição tem um pressuposto que não está exatamente claro, né? Mas que basta a gente pensar um pouco para chegar nele. A premissa dessa definição é a seguinte: é de que existe uma identidade entre o sujeito do delito é idêntico ao objeto da sanção. Qual que é o problema? É que nem sempre nós vamos ter sanções que são diretamente dirigidas aos sujeitos ativos dos comportamentos que são penalizados, né? Então, isso vai gerar uma questão, e mais uma vez, veja que a saída do Kelsen é pela ficção, né? Então, já que nem sempre existe uma correlação entre o sujeito do delito e o objeto da sanção, não tem problema. A gente vai dizer que essa correlação sempre existe, mas que, ora, essa identidade, né? Identidade é real, ora é fictícia. Simples, né? Ora, essa identidade é real, ora o sujeito do delito corresponde, é idêntico ao objeto da sanção, ora essa identidade é fictícia. A gente simplesmente parte da premissa de que haja uma identidade entre o sujeito do delito e o objeto da sanção, né? Qual que é a consequência disso, né? Qual que é a consequência dessa assunção da possibilidade de uma identidade fictícia, né? É o fato de podem ser responsabilizados indivíduos que não cometeram o delito, mas possuem certa relação juridicamente determinada com o sujeito ativo. Então, é isso aqui o que vai fundamentar a identidade fictícia, né? Então, das duas, uma. Ou o delito é o comportamento daquele que delinque, né? Ou o delito é o comportamento de alguém que vai responder no lugar daquele que delinquiu por alguma razão, né? Por ter uma relação juridicamente determinada com aquele que efetivamente violou a norma jurídica, né? Violou no sentido empírico, né? E não normativo, certo? Aí você vai pensar, absurdo que absurdo, né? Por quê? Porque eu conheço a Constituição e lá na Constituição, no artigo 5º, né, no inciso 45, eu encontro o princípio da intranscendência. Sim, mas eu tenho que te lembrar que o delito nem sempre é penal, né? Às vezes eu estou diante de um delito de caráter administrativo, às vezes eu estou diante de um delito de caráter civil. E muitas vezes, mesmo no direito penal, esse princípio ele não pode ser aplicado sob pena de a gente gerar uma grande impunidade, né? Mas é claro que são algumas situações bastante particulares, bastante específicas, né? Obviamente que a regra é o princípio da intranscendência. Nenhuma pena pode passar do sujeito ativo do delito, certo? Então deixa eu te dar 3 exemplos, tá? Esses exemplos vão de alguma maneira nos ajudar aqui a entender. O primeiro exemplo, a gente poderia achar no artigo 936 do Código Civil Brasileiro de 2020, não, né? De 2002, aí sim. Que diz respeito à responsabilidade objetiva do dono de animais, ou como vocês gostam do direito civil, de semoventes, né? Ele basicamente diz o seguinte: o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado se não provar culpa da vítima ou forças maiores. De novo, o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado se não provar culpa da vítima ou forças maiores. Então, o que ele está dizendo aqui? Fundamentalmente, é uma coisa que na jurisprudência vai ser conhecida depois como teoria da guarda, né? A ideia é muito simples. Animais podem causar danos a seres humanos? Podem, às vezes danos muito graves. Às vezes danos de caráter meramente financeiro, mas às vezes até injúrias físicas, né? Injúrias de saúde mesmo, né? Volta e meia tem algum cachorro muito brabo, né? De alguém que acaba pegando uma criança, enfim, né? Aquela coisa que você sempre vê no jornal.
que é muito triste. Então, como você pode ver, animais podem causar danos muito severos a seres humanos. E esse artigo do Código Civil Brasileiro prevê essa possibilidade, né? Quem é que é o responsável quando isso acontece? A gente pode responsabilizar o cão, né? Ou a gente pode responsabilizar a vaca que destruiu lá o cercado e passou no terreno do vizinho. Quem é que vai refazer o cercado? Quem é que vai refazer o muro? Né? Sei lá. Então a gente tem um critério legal para definir isso. E esse critério legal diz que é o dono ou aquele que detenha o animal, ou seja, não precisa nem ter a posse do animal, né? Você tem que deter fisicamente o animal, você está com o animal, você é o responsável pelo animal, porque a detenção física me leva a crer que você seja o responsável, vai ressarcir o dano, qualquer que seja ele, que este animal causar. Tá? E aí, a norma estabelece algumas exclusões de culpabilidade, né? Algumas causas de exclusão de culpabilidade, que é a culpa da vítima ou força maior. Tá? Mas que você pode perceber que o sujeito ativo não é nem. Não tem como você ter uma identificação real aqui nesse caso, né? Sujeito do delito objeto da sanção. Eu não vou sancionar o animal, isso é ridículo, né? Eu vou sancionar o sujeito que deveria ter a guarda dele, que é o responsável jurídico por ele, que é o ser humano, e é ele que vai ser o objeto da sanção. Então, essa identificação aqui é fictícia, né? Porque digamos que o dono do cachorro não mordeu ninguém, certo? Mas ele mesmo assim vai ser responsável. Um outro exemplo, que talvez não seja tão bizarro quanto esse que eu dei, é a responsabilidade criminal de pessoa jurídica. Bom, poderia ser uma responsabilidade civil também, né? Mas a criminal vocês gostam mais, né? Perceba, quando uma pessoa jurídica, né, quando, digamos que uma empresa cometa um delito ambiental, tá? Seja obrigada a instalar lá, sei lá, uns filtros para os gases que ela solta na atmosfera e ela não instala, ou ela desmata muito mais do que ela deveria lá num determinado terreno que era protegido ambientalmente, enfim. Ela comete um delito, digamos, de caráter ambiental, tá certo? Concorda comigo que a pessoa jurídica, ela não tem existência como tal, né? Ela não existe. Ela não é o prédio, ela não é nem um conjunto de pessoas, né? Ela é uma espécie de laço jurídico e material que une pessoas em função de um objetivo comum, que vai estar no estatuto da pessoa jurídica. Tá? Então não tem como pegar a pessoa jurídica, porque ela não é um ente material, e prender a pessoa jurídica. Mas existem outras formas de punição que são possíveis. Como, por exemplo, penas pecuniárias, né? Penas em dinheiro, em valor, em moeda, suspensão ou interrupção das atividades da empresa, né? Etc. Tá? São só dois exemplinhos aí rápidos. Concorda comigo que quem delinquiu foram seres humanos, né? Mesmo que a gente pense aí nesses exemplos de falta de instalação, de filtros, de desmatamento ilegal, enfim. Foram seres humanos que agiram em nome da empresa, né? Em nome da pessoa jurídica. Então você pode, é claro, responsabilizar estes, mas se a empresa também tiver responsabilidade, né? Por exemplo, foi uma determinação que veio da empresa de que não se iria instalar filtro algum, né? Sei lá, os diretores decidiram economizar custos, e esse era um custo muito grande para a empresa, eles não querem arcar. A gente sabe que existe uma cadeia de responsabilidade, né? Então eu vou poder atribuir à empresa uma parcela dessa responsabilidade, também vou poder, nada me impede, né, de atribuir também aos sujeitos que foram agentes eficientes desse delito algum nível de responsabilidade de acordo com as suas ações, né, ou de acordo com as suas negligências, certo? Então, o que eu estou fazendo? Mais uma vez, ao punir a pessoa jurídica, eu estou criando uma identificação que é fictícia entre o sujeito do delito, a pessoa jurídica, e o objeto a pessoa natural, né, o órgão da empresa, e o objeto da sanção, que neste caso vai ser a pessoa jurídica. Tudo bem? Por fim, um exemplo número 3, tá? De direito penal internacional. Você sabe que no direito penal internacional existem algumas sanções, né? Como, por exemplo, represálias, embargos de caráter financeiro, de caráter comercial, diplomático,
A própria guerra, né, acaba sendo uma sanção, uma espécie de última ratio nas relações entre os estados no âmbito de direito internacional público. E vamos imaginar que um chefe de estado, por exemplo, cometa um delito contra a humanidade. Eu não vou mencionar nenhum exemplo, mas vocês conhecem os vários que existem, né? Vamos imaginar um delito de genocídio, certo? Mais uma vez, olha como funciona isso aqui. Posso punir o chefe de Estado? Posso. E posso punir o Estado também, né? Claro que nas medidas, mais uma vez, das suas responsabilidades, a serem apuradas especificamente. Mas por que eu posso punir os dois? O sujeito do delito não foi o chefe de Estado? Foi. Ele não é uma pessoa natural? Sim. Mas ele estava agindo como o representante, né, político de um país, de uma nação, de um Estado. Então o Estado também pode ser objeto da sanção. Então, mais uma vez, eu tenho uma identificação fictícia entre o órgão do Estado, que no caso, presidente, sei lá eu, primeiro-ministro, chefe de Estado de alguma maneira, sei lá, o rei, né? Não sei o primeiro-ministro não é chefe de Estado, o primeiro-ministro é chefe de governo, e o objeto da sanção, que vai ser o Estado. Tudo bem? Então, aqui mais uma vez eu tenho o mesmo esquema, né? Um esquema muito parecido para o Kelsen com o da pessoa jurídica. Existem órgãos que vão delinquir, de acordo com o direito internacional, eles vão delinquir, né? E eu posso imputar ou atribuir ao Estado algumas das responsabilidades por aquele ato de delinquência. Beleza? Então, esses exemplos vão gerar uma nova definição de delito, que vocês vão encontrar na página 82, ali por volta do fim do primeiro parágrafo. Tá? Em que o Kelsen vai dizer o seguinte, então. Vamos definir delito de novo. Delito é a conduta do indivíduo contra a qual a sanção é dirigida, ou seja, nesse caso eu tenho a identidade física, né? Ou, esse ou é importante, que tem certa relação juridicamente determinada com os indivíduos contra os quais é dirigida a sanção. Então veja que até aqui eu tenho uma identidade real entre sujeito do delito e objeto da sanção. Vamos pintar isso aqui de amarelo. Então aqui eu tenho uma identidade real. Quando digo, ou então, né, a conduta do indivíduo que tem certa relação juridicamente determinada com indivíduos contra os quais é dirigida a sanção, Kelsen está fazendo referência a uma identidade fictícia, ou seja, fictícia. Existe um dispareamento, né, uma presunção, na verdade, de que aquele que vai ser punido pode ser responsabilizado porque de alguma forma também é sujeito do delito, embora não tenha agido. Perfeito? Bom, pessoal, então vimos hoje que a norma tem duas acepções no Kelsen. Existe a norma no sentido de prescrição ou comando. Existe a norma como descrição, né? Ou seja, o objeto, né? A norma como prescrição vai ser o objeto de uma descrição do cientista, então a norma como ciência e a norma como direito, esse duplo sentido da noção de norma. Vimos a partir daí, né, o conceito de regra de direito em sentido descritivo, antes tarde do que nunca aqui na correção. Diferenciamos lei da natureza e norma jurídica, né? Vimos aqui suas principais características e como Kelsen opõe uma categoria a outra. Revisamos a norma jurídica como padrão de avaliação, foi um tema que apareceu em outras aulas, né? Mas o Kelsen acaba voltando a ele com uma certa recorrência.
Falamos rapidamente de sanção, reforçando que vimos também em outras aulas, né, que ela é um elemento estrutural interno da norma jurídica e que ela tem por função incentivar a adoção de condutas que vão ser prescritas pela autoridade, né, ela que está o caráter coercitivo, que atesta o caráter jurídico das normas, propriamente de direito. Né. Vimos também que o Kelsen enxerga uma diferença relativa e, portanto, não digna de distinção entre a sanção de caráter penal e a sanção de caráter civil, porque ele entende que a técnica de sancionamento é exatamente a mesma. Tá? E falamos aí até que longamente sobre a questão do delito. Né? Eu acho que a maneira mais simples de colocar essa questão, embora essa seja a definição mais sofisticada, né? Porque afinal dá conta dessa identidade real, da identidade fictícia entre sujeito do delito e objeto da sanção, eu acho que estruturalmente falando no âmbito da norma, você pode inicialmente pensar delito como condição da sanção. Né? Ele é sempre o CA, ele sempre vai estar aqui, não nesse primeiro momento necessariamente, mas no momento da hipótese da norma. Né? Então, o delito vai ser, na verdade, o comportamento que corresponde a essa hipótese que vai ser a condição para que se aplique a sanção. Ou, se você quiser uma expressão um pouco mais sofisticada, trabalhe com a expressão que você vai encontrar lá na página 82. Né? Delito é a conduta do indivíduo contra a qual, né, contra a conduta do indivíduo, a sanção é dirigida. Então, aqui nós temos uma identidade tipo real. Né? Sujeito do delito e objeto da sanção são a mesma pessoa. Ou que tem relação juridicamente determinada com os indivíduos contra os quais é dirigida a sanção. Podem nem ser indivíduos como a gente viu aqui no caso do 936 do CCB. Né? Aí, nesse caso, nós temos uma identidade fictícia entre sujeito do delito e objeto da sanção. Beleza? Então, muito obrigado. Se você ficou até aqui agora, parabéns, você é um herói. E nós nos vemos na semana que vem. Se tudo der certo, numa nova live, ou então em algum outro formato que seja possível, né, se a chuva deixar. Inclusive, deixa aí no comentário se você prefere formato live, se você prefere nesse formato gravado. Eu acho, no fim das contas, o formato gravado um pouco chato, porque eu fico falando sozinho, né? A interação é pouca. Esse seria, inclusive, um momento para a gente ter aí alguma interação. Então, deixem as perguntas aqui embaixo se vocês tiverem dúvidas com relação a essa aula, em que falamos sobre norma, sanção e delito, que eu tento tirar no decorrer da semana. Espero que na semana que vem a gente consiga retomar as lives com uma certa normalidade, mas se também vocês acharem que o formato gravado está indo bem, a gente pode continuar nele. Beleza? Um abraço a todos, a todas e até a semana que vem. Obrigado pela presença de vocês. Tchau, tchau.